Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai ouvir esse devocional, mas eu oro para que o Espírito Santo ministre algo pessoal e direto com você, assim como foi comigo. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia que o Senhor fez para a gente se alegrar e se regozijar nele. E apesar de não termos uma agenda na casa, nós temos uma agenda diária com o Senhor, daquilo que Ele nos chama para viver perante Ele. E hoje é um dia que os nossos corações, a nossa mentalidade, cada vez mais tem que se voltar para esse lugar do temor ao Senhor, da busca da presença dEle, para que possamos ser cada vez mais aquilo que Ele nos chamou para ser nessa terra, cumprindo a missão como igreja, mas também de forma individual, sermos sal e luz. E hoje eu queria estender sobre vocês uma palavra que lá no início do ano, nossa, acho que foi a primeira série em janeiro, que os apóstolos, nós tivemos o privilégio de receber esse ensino dos apóstolos. E você quer aprender mais desse livro, sobre esse conteúdo, nós temos os podcasts disponíveis no nosso canal do podcast, né? Nosso canal, né, gente? Lá no podcast da Igreja United, melhor assim falar, você pode encontrar lá. Mas algo que eu estava orando e o Senhor ministrou ao meu coração, e Ele falou: olha, há uma responsabilidade sobre vocês, né, meus líderes, pastores, aqueles que eu escolhi, de carregarem isso no coração, mas também de ensinarem isso, de terem isso enraizado na fé de vocês, mas professarem isso da maneira que vocês vivem. E o nosso livro, que nosso devocional de hoje vai ser sobre o livro de Judas. E a gente vai ler alguns versículos aqui, e eu quero trazer um pouquinho do contexto desse livro para vocês. Judas, quando a gente começa a ler os primeiros versículos, ele queria, na verdade, falar sobre a salvação. Ele queria falar sobre a doutrina da salvação para a igreja, mas ele foi impelido pelo Espírito para escrever sobre a grande apostasia. E nesse livro, nessa epístola, mesmo sendo pequena, ela é a única epístola do Novo Testamento que nos traz esse lugar da abordagem e de ser tão específica a falar do abandono da fé, da rebelião contra a palavra do Senhor. E é incrível que esse livro é um capítulo, gente, eu acho que são 24, 25 versículos, mas do início ao fim, ele traz esse lugar dessa abordagem da apostasia, do abandono da fé, e ele traz os exemplos de uma forma tão direta, tão explícita, desde o primeira pessoa, no primeiro momento que o homem abandonou a fé, lá em Gênesis com Adão, no primeiro lugar de rebelião, de transgressão contra a palavra de Deus, e assim também trouxe vários outros exemplos, até chegar nos nossos dias de hoje. E algo que também que é importante da gente destacar, que eu coloquei aqui, é que a gente precisa lembrar um pouquinho qual que foi, na verdade, trazer para vocês, às vezes vocês não sabem, mas estudem mais, busquem mais da palavra, qual que foi o contexto, o cenário natural que Judas estava quando ele escreveu essa carta. De acordo com alguns estudos sobre esse livro, era um cenário político severo, mas também não apenas um cenário natural severo, mas um cenário que refletia uma batalha espiritual intensa entre aqueles que se professavam como os filhos da luz, seguidores de Cristo, e aqueles que seriam assim definidos como os apostatas da fé, que um dia conheciam a palavra, que um dia até mesmo tinham entendimento das profecias, de quem era Jesus, o seu propósito, até algum momento testificaram algumas coisas juntamente com os apóstolos, discípulos, mas escolheram irem por outras doutrinas, outros ensinos, filosofias, sofismas, formas de pensar, baseados em si mesmos e na vontade da sua carne, na vontade do seu. Bom, com esse pequeno resuminho aqui, é bem pequeno, gente, bem pontual, um pouco do contexto de Judas, vamos ler alguns versículos. Eu encorajo que você leia ele todo, estude, busque do Espírito Santo revelação. Eu creio que há um lugar de revelação pessoal que o Espírito Santo quer derramar no seu coração, mas vamos ler alguns versículos, e os versículos que eu quero ler com você, primeiro é do 17 ao 19, depois a gente vai ler mais finalzinho também, e fala assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios.
Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, da sua própria, pensamento e das suas próprias emoções, e não tem o Espírito. E 3 coisas que já nesse versículo a gente precisa destacar e puxar do Senhor esse lugar que eu e você, na nossa jornada, na nossa caminhada como cristão, nós recebemos a salvação, mas nós entendemos. E esse vídeo especial é para vocês, Todos vocês aqui têm algum encargo, envolvimento na igreja. E cremos que já sim tem um nível de maturidade espiritual, porque a gente só serve de forma genuína e com o coração entregue se a gente entende o propósito. Se a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor foi revelado nos nossos corações e gerado nos nossos corações. Então, quando nós entramos nesse lugar do encargo, do serviço, é por entender aquele lugar, Sou filho, mas sou servo, sou escravo. E quantos de nós, chegamos nessa condição de filhos e servos, mas eu oro para que de fato nós estejamos nessa condição de escravo. Que ainda às vezes, tem que estar naquele lugar, dia após dia. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Essa é a condição mais do que nunca na posição do escravo perante do seu Senhor. Mas voltando aqui para a palavra na parte de Judas, algo que ele traz aqui, lembrem-se do que foi predito. E é muito importante em todos os tempos que nós vivemos na história, em cada geração, em cada era da igreja. Eu e você, cristão, temos o discernimento espiritual conforme a palavra de Deus do tempo que nós estamos vivendo. Para que sim, nós possamos nos posicionar e não pautar conforme, olha o que fala aqui, conforme os próprios desejos. Querido, há uma distinção e a palavra diz de uma forma genuína da distinção da vontade da carne e da vontade do Espírito. A vontade do Espírito é guiada pelo próprio Espírito de Deus, o próprio Deus que habita em nós e nos leva para esse lugar de revelação plena da vontade dele. E não é baseada nos nossos desejos, não é baseada no lugar que vem da tendência da nossa alma ou dos nossos pensamentos, mas é um lugar baseado por estarmos alicerçados, firmados, totalmente, não é apenas envolvidos, mas submetidos à palavra de Deus e à voz dele. A palavra que é o próprio Deus e assim o Espírito que habita em nós. Ou seja, o que isso está querendo dizer, pastora? Tudo que eu pauto numa decisão da minha vida não é baseado no que eu acho, no que eu penso, mas é baseado em no findar dos tempos nós seremos julgados por cada decisão nossa. E glória a Deus, porque é um lugar de recompensa também, galardão nisso. Mas é um lugar que sim, nós vamos apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, eu escolhi isso baseado no seu Espírito ou no desejo da minha própria vontade. E por que eu estou trazendo isso para nós? Porque aqui nós estamos falando do posicionamento do ímpio sobre, não só apenas dos ímpios, mas daquele que abandona a fé. Até conhece, até ouviu falar, até caminhou com Cristo, mas no seu coração de forma genuína, até se diz seguidor de Cristo, mas no seu coração de forma genuína, no final do dia, aquilo que vai refletir na vida dele é o desejo da alma. Não é aquilo que a palavra diz ou que é aquilo que o Espírito diz. Porque qualquer coisa do homem, do natural e também do espiritual, mas qualquer coisa da nossa existência que a gente possa sequer sondar, que se opõe à palavra de Deus, não vem de Deus. E isso a própria palavra diz. E uma das coisas, um exemplo que a gente pode ter de um dos primeiros, não só os primeiros, mas um exemplo tão forte de apóstata da fé, um dos primeiros, assim dizer, da parte do Novo Testamento, ou então até mesmo, assim dizer, da Bíblia, foi Judas Iscariotes. Diferentes do Judas, irmão de Tiago, que escreveu essa epístola, o Judas Iscariotes, discípulo de Jesus. O fato dele ter andado 3 anos com Jesus, o fato dele ter sido discipulado, recebido a disciplina, o contato, o convívio, a intimidade com o próprio Filho de Deus, não quis dizer que o coração dele foi gerado nesse lugar. Não quis dizer que no final do dia as atitudes deles representavam a Cristo e o seu reino. E bom,
Esses versículos é para que sim, haja um alerta em nós, que cada dia mais, não apenas no dia de hoje, que é um dia sim muito importante, sobre a nossa história como povo, nação, mas também a nossa realidade como cristãos nessa terra, a cada geração, a cada tempo, entendendo os tempos no discernimento espiritual da palavra de Deus. E aqui há um lugar também que, pra gente finalizar, vamos ler os versículos do 20 ao 21 que fala assim: qual que é o nosso lugar? Se a gente está entendendo, olha, há um posicionamento daqueles que se afastam, abandonam da fé. Eles seguem os desejos ímpios do seu coração, eles seguem a tendência da alma, e isso gera divisão clara, isso gera um local que aparenta ser por uma boa razão, por um bom motivo, mas é contra a palavra de Deus. É um posicionamento contra a palavra de Deus. E aqui no versículo 20 ao 21, fala aonde que nós devemos estar. Fala assim: vocês, porém, edifiquem-se, amados, na fé santíssima que vocês têm. E como que é gerada essa edificação? Através da palavra, através da oração, através do jejum. E o próprio versículo aqui fala: edifiquem-se, amados, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Há um lugar que traz uma distinção clara entre aquilo que é a tendência da nossa carne e aquilo que é a vontade do Espírito. Toda vez que a gente submete os nossos pensamentos, a nossa razão, as nossas emoções e a vontade da nossa carne ao próprio Espírito, à própria palavra. E esse lugar, sim, glória a Deus, porque nós temos esse lugar de empoderamento e capacitação direto do coração de Deus. E nós podemos, de fato, receber essa revelação plena, porque nós recebemos o Espírito Santo e nós podemos estar nesse lugar de orar no Espírito, orar em línguas. E aqui ele continua: mantenham-se no amor de Deus, e quanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Querido, eu e você, nós não somos guiados pelos valores desse mundo. Nós somos guiados pelos valores da palavra. Nós somos guiados por aquilo, Romanos 8, do 9 a 15. Aquele que nasceu do Espírito não combina mais com as obras da carne e ele vive direcionado pelo próprio Espírito. O próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos e fazemos parte de uma realidade não natural, mas espiritual. Mantenham-se no amor, o amor que perdoa, que tem graça, que gera compaixão, mas é puro, mas é justo, é um zelo fervoroso no temor pela palavra de Deus e por aquilo que Ele é. Qualquer coisa que tem a simple slide, é como se fosse a mais simples aparência de ser contra a palavra de Deus, é esse o lugar que eu e você precisamos nos posicionar e identificar, discernir espiritualmente. Peraí, isso é contra a palavra. Então isso não tem que combinar com aquilo que eu desejo, com a tendência da minha razão, dos meus pensamentos, porque na verdade eu não sou guiado, mas por isso eu sou guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus. E enquanto esperamos, lembrarmos que são as misericórdias que Deus derrama sobre nós. É o amor, é a graça, é a favor dele que nos mantém. Não é simplesmente porque fazemos algo da nossa própria força, não, é na dependência dele. E ele é soberano, e ele é o Senhor e Rei. E algo que eu queria trazer aqui, que eu até anotei, eu nem sei mais onde, é um estudo maior, mas eu quero só, já tá grande esse tempo de devocional, mas eu quero só trazer esses momentos, essa parte sobre vocês. É esse lugar. Deus não se move por necessidade. Deus não se move, nunca se moveu. A gente não vê na palavra Deus se movendo apenas para um lugar de necessidade natural. Porque algo tem que ser mudado ao nosso ver. Porque a gente vê uma inconformidade no nosso coração natural e a gente acha que a forma de mudar isso é conforme as expectativas, a tendência dos nossos desejos. Não. O Senhor se move pela palavra dele e por fé. É a nossa fé, sempre foi a fé do homem que fez Jesus, o próprio Deus mover, realizar milagres. Mas quantas vezes as pessoas receberam cura, milagres, e até hoje nós recebemos nesse lugar que nós posicionamos em fé. E nós só podemos ter uma fé genuína que agrada a Deus se essa é baseada na palavra dele. E eu oro para que você, querido, para que nós possamos de forma
pessoal e contínua, cada vez mais, crescer neste lugar da revelação. De estarmos, sim, com discernimento espiritual, não só da nossa vida, mas o nosso propósito e papel como igreja nessa geração, sobre essa sociedade, mas também com discernimento espiritual. Senhor, o meu coração está gerado nessa palavra. Há em mim qualquer resquício ou aparência. Eu falo isso com temor, começando de mim. A aparência é que eu me apostato da fé, eu me afasto da fé, porque eu estou me afastando da sua palavra. Eu estou indo pela tendência dos meus desejos, eu estou indo pela tendência do meu eu. Eu oro para que nós possamos receber uma revelação genuína do Espírito Santo em nossos corações. E para que o dia de hoje seja de fato, não somente o dia de hoje, mas nossa vida nessa terra, resplandeça a vida, a luz e a vontade do Senhor Jesus em nós e através de nós. Deus abençoe vocês, amamos você. O estudo hoje é maior, mas eu oro para que você receba algo, você puxe algo, não de mim, mas da palavra, da unção do santo, e receba muito